Olá, bem-vindo ao canal Busca mais uma vez. Deus abençoe você e sua família. Nós estamos nessa nova roupagem do canal A Busca, abordando textos e temas de difícil compreensão das Escrituras. Antes de começarmos mais esse tema, vou pedir para você se inscrever no canal, vou pedir para que você também divulgue esses vídeos para outras pessoas. E também que você entre nos comentários e deixe ali o seu texto, o seu tema que você gostaria que nós abordássemos aqui no canal, ok? O texto desta hora, nós vamos estudar 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, vai aparecer na tela, você pode me acompanhar. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, verso 9. Será que Paulo, nesse texto, está dizendo que as coisas que Deus tem preparado para nós se referem à vida eterna? Muitas pessoas traduzem esse texto ou interpretam esse texto dizendo que sim, que Paulo está falando aqui da vida eterna e das coisas que Deus tem preparado numa vida melhor para nós. Será que é isso que Paulo está falando? Vamos analisar esse texto. A partir de agora, a busca começa nesse momento. Muito bem, pegue a sua Bíblia impressa ou no seu material eletrônico e vamos analisar 1 Coríntios 2, verso 9. Será que Paulo nesse texto está mencionando que são as coisas do porvir, de uma vida melhor, depois da volta de Jesus? Será que Paulo está se referindo à vida eterna? Bom, muita gente diz que sim, mas o próprio texto deixa claro que não. Acompanhe-me na leitura do verso 10. O texto em questão é 1 Coríntios 2, verso 9, mas me acompanhe na leitura do verso 10. Logo no primeira frase do verso 10, o que Paulo diz. Acompanhe-me comigo. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Bom, por esse verso já está respondida a questão. Paulo não está falando da vida eterna. Paulo não está falando das coisas de uma vida por vir que Deus tem preparado para nós. É verdade que Jesus vai voltar e ele diz que quando voltar vai nos presentear com a vida eterna, que o Apocalipse chama de galardão. É verdade que Jesus, em São João capítulo 14, diz que vai voltar e ao voltar vai nos levar para um lugar melhor. É verdade tudo isso. Mas aqui Paulo não está falando disso, porque no verso 10 ele está dizendo que essas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, verso 10, já nos foi revelado. Bom, primeiramente o verso 9, Paulo diz, está escrito, como está escrito. Alguns estudiosos apresentam o texto de Isaías 64, verso 4, afirmam que talvez Paulo esteja tirando esse texto de Isaías 64, 4. Mas, na verdade, o texto de Isaías 64, 4 é ligeiramente diferente do que Paulo está dizendo. Então, não há realmente comprovação de onde Paulo esteja tirando esse texto. O fato é que Paulo está mencionando coisas que já foram reveladas. E do que será que Paulo está mencionando? Convido você a fazer uma leitura de alguns versos do capítulo 2 de 1 Coríntios. A começar com o verso 4, vai aparecer na tela, o texto diz assim: a minha palavra e a minha pregação não constituíram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder. Então Paulo está falando da pregação dele, da linguagem da pregação. Então Paulo está dizendo, olha, nos primeiros versos, um pouco antes desse verso 4, você pode ler, ele diz, olha, quando eu fui até aí pregar aos coríntios, eu fui até aí querendo apenas apresentar a Jesus Cristo. Então Paulo está mencionando algo sobre a pregação dele. E um pouco mais à frente, no verso 12, Paulo diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então Paulo está falando que a pregação dele foi baseada em Cristo Jesus. A pregação dele não consistiu em persuasão humana, em argumentação humana, mas em um foco em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo e, obviamente, com foco nas Escrituras Sagradas do Antigo Testamento. E aqui nesse verso 12, nós vemos que Paulo dá uma ênfase na revelação dada pelo Espírito. Ele diz, recebemos o Espírito de Deus e o Espírito de Deus nos transmite, nos dá conhecimento, uma palavra importante no verso 12. O Espírito Santo nos dá conhecimento, para que conheçamos o que
por Deus foi nos dado gratuitamente. Então Paulo está mencionando coisas que o Espírito Santo já nos revelou, que nos foram dadas gratuitamente. E aqui eu menciono algumas coisas que o próprio Evangelho nos mostra que nos foi dado gratuitamente. Quero começar com Romanos 3:24. Romanos 3:24, o próprio Paulo escreve, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Então, nós temos a justificação que nos foi dada gratuitamente. Outra coisa que nos foi dada gratuitamente, segundo Efésios capítulo 2, verso 8, o texto diz, porque pela graça sois salvos. Então, a graça de Deus, ou pela graça de Deus, também nós recebemos a salvação, que nesse contexto é sinônimo realmente de justificação. E ainda cito Romanos 6, verso 23, onde o próprio Paulo diz, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a vida eterna também nos foi outorgada de maneira gratuita. Então, quando Paulo menciona em 1 Coríntios capítulo 2, o verso 9, que as coisas que Deus tem preparado para nós, e no verso 10 ele diz, essas coisas Deus já nos revelou através do Espírito, nós entendemos que são essas coisas espirituais mesmo. Essas coisas que Deus nos deu, segundo o verso 12 que li de 1 Coríntios 2, são nos dadas gratuitamente. Agora, Paulo também cita aqui nesse contexto de 1 Coríntios 2, uma palavra que ele cita em outras cartas escritas por ele. Acompanhe-me na leitura do verso 7, vai aparecer aí na tela. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então Paulo está falando que através da pregação dele, ele está, mediante a atuação do Espírito, revelando coisas que outrora era mistério, outrora estava oculta. Então, Paulo está dizendo, em resumo, que algumas coisas no passado estavam ocultas, algumas coisas ele chama de mistério, e que através da pregação dele, por influência do Espírito que a revelou a ele, essas coisas estavam sendo reveladas. Então eu mencionei aqui algumas coisas que nos foram dadas gratuitamente: salvação, justificação, vida eterna e muitas outras coisas, só que mencionei 3. Mas quando Paulo usa a expressão mistério, que outrora estava oculto, a nossa mente é reportada quase que automaticamente para Efésios capítulo 3. E com base em Efésios capítulo 3, eu termino esse meu vídeo, a exposição desse texto, 1 Coríntios 2, verso 9. Efésios capítulo 3, nós vamos ler alguns textos desse livro, desse importante livro, Efésios capítulo 3. Vai aparecer aí na tela alguns textos que quero ler com você agora. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Então, nesse verso 1 e no verso 2 de Efésios capítulo 3, Paulo diz que foi uma graça confiada a ele em favor dos gentios. E agora, no verso 4, nós lemos assim: pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Deus, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então veja que aqui Paulo está falando do mesmo assunto de lá de 1 Coríntios capítulo 2. Ele está falando de algo que ele chama de mistério, que foi revelado a Paulo. E aqui ele menciona que não foi revelado somente a ele, foi revelado também para outros apóstolos. Mas o que é esse mistério especificamente? O verso 6 diz: a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, Paulo está mencionando que esse mistério, em resumo, é o mistério da instituição da igreja formada por judeus e por gentios. Em vários outros contextos, Colossenses, por exemplo, Paulo diz que havia uma barreira entre judeus e gentios, e que essa barreira foi derrubada, e que agora Cristo Jesus formou o seu corpo,
a sua igreja. E por meio desta igreja, ele tem transmitido a verdade e a profundidade do seu amor. Através da igreja, o amor de Cristo é demonstrado não só para os personagens deste planeta, mas Paulo amplia isso. Olha o verso 9 de Efésios capítulo 3. Manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, o que é que Paulo está dizendo que já nos foi revelado? Coisas que não subiu à mente humana, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Essas coisas espirituais que Deus revelou para a sua igreja. Essas coisas espirituais que a igreja tem possessão. Veja, em palavras mais simples, mais práticas, como Deus pode pegar um bêbado e transformá-lo e levá-lo para a sua igreja? Como Deus pode pegar um drogado, transformá-lo e levá-lo para a sua igreja? Como Deus pode pegar um adúltero e transformá-lo e levá-lo para a sua igreja? Como Deus pode pegar uma pessoa ímpia, um ateu, um descrente, um agnóstico, um imoral? Como Deus pode pegar uma pessoa muitas vezes rejeitada pela sociedade, transformá-lo e levá-lo para a sua igreja? Esse é o mistério de Paulo. A igreja de Cristo é formada por pessoas pecadoras. A igreja de Cristo é formada por pessoas redimidas, transformadas, perdoadas. A igreja de Cristo é formada por pessoas que viviam de uma forma e hoje vivem de outra. A igreja de Cristo é formada por pessoas com coração contrito, que vivem uma vida de arrependimento, que têm a convicção de que são, sim, pecadoras, mas também têm a convicção de que foram perdoadas em Cristo Jesus. Isso é o que Paulo chama de mistério. Como pode a igreja ser formada por pessoas assim, judeus e gentios? Então, fica aqui uma lição para mim e para você. A igreja de Cristo é um mistério. Deus tem os seus filhos, as suas filhas sinceras em todas as grandes religiões do mundo. Budistas, muçulmanos, maometanos, cristãos. Nem todos os cristãos fazem parte dessa igreja. Já tenho falado aqui em vários momentos no meu canal. Muitos cristãos, efetivamente, muitos cristãos estarão fora do reino dos céus. Mas há cristãos fiéis em todas as denominações cristãs. E Deus tem a sua igreja, o que chamamos de igreja invisível. E o mistério de Paulo, que está sendo revelado para a igreja, é a transformação do corpo de Cristo. É o processo de santificação desse corpo, que é um mistério, inclusive para os anjos, potestades, principados nos lugares celestiais. Deus tem usado você, Deus tem transformado você, você faz parte da igreja invisível de Cristo. Deus abençoe você. Esse é o canal A Busca. Se inscreva no canal, deixe o seu texto e o seu tema nos comentários. Continue conosco. Deus abençoe.